Hora do esporte, né? Tá tudo certo aí, Napto? Tá enquadrado? Então veio, filhinhos. Vocês estão sempre no mesmo tom, assim, né? Não, a gente, não, hoje eu tô de verde, ele tá de cinza. Não, mas nada, é quase a mesma coisa. esverdeado, vai. Vamos uma paleta lá. parecida, uma paleta parecida. Então vamos lá, porque já rodou técnico de novo. Já, E tá. como é que tá? Eu acho que vai rodar mais um. Tivemos o primeiro técnico demitido do Campeonato Brasileiro, né, da edição 2025 do Brasileirão, que é o Caixinha. Caixinha do Santos rodou depois da derrota ontem. Depois da Segundo, quem terceira foi o rodada. primeiro? Primeiro foi Mano Menezes. Ah, é verdade, o primeiro foi Mano Menezes. Obrigado, Thiago 3. Pedro 3. É que depois do inapto eu fiquei meio confuso, Tony. Agora... Agradeço ao Pedro 3 aí pela correção. E, de fato, é o segundo técnico demitido. E o Quinteiros está para cair fora, né? E Mas faz é um time trabalho muito bonito. fraco, né? Não é Antes do técnico, Grêmio, e né? sim o time do Grêmio é muito fraco. Mas no Brasil Sim. você já sabe, né? Mas o meu amigo Leonardo Gaúcho, que é tricolor roxo, torce pro Grêmio, até chora. Hoje estava procurando toalha, porque faltou toalha, porque chorou muito. Quem entrou em campo ontem foi o ex-jogador Neymar. E não fez nada, né? O ex-jogador em atividade? Neymar Não que fez reclamou nada. do Caixinha. Inclusive, eu acredito que ele tem papel na demissão do técnico do Santos. Porque ele ontem, depois da partida, falou publicamente, criticou o treinador do Santos, o então treinador, e o Caixinha hoje, pela manhã, depois de uma reunião, foi demitido lá do Santos. Mas já vinha, né? O Caixinha já estava prometido, já era para ter caído antes de Ele começar ficou o campeonato. 50 minutos em campo e não fez nada, né? O Caixinha deveria Não, ter Neymar. o Caixinha deveria ter sido demitido antes de ser contratado pelo Santos mesmo. Mas o Caixinha, quando estava no Bragantino, todo mundo queria. Todo mundo queria. Palmeiras queria, o Corinthians queria, o São Paulo queria. Ele fez tanta onda para escolher o time que ele queria, aí ele foi pro Santos porque sabia o time que tem. Bom, vamos lá então? Vamos para as telas, Tony? Vamos lá. Vamos mostrar então as telas do Campeonato Brasileiro. A gente começa pela rodada da Série A. Tivemos esses resultados. Valdinei, algum jogo aqui, algum resultado te chama a atenção? Sociedade Esportiva Seleção Verde, 2-0. Ganha, mas quem ganhou o título? Mas não interessa. O que está sendo disputado? Mas por que não ganha na o hora do título, né? Mas disputando o título ou é Campeonato Brasileiro? Você perguntou o Campeonato Brasileiro? Então tá, é Paulistinha o outro. 2-0. É Paulistinha. Já passou, né? E nem o Paulistinha eles ganharam. E o Palmeiras mandou muito no jogo, tá? 2-0 ficou barato. Vitor Roque, que pena aquele gol dele, né? O Flamengo também ficou barato, 2-0 em cima do Grêmio. O Flamengo nem produziu tanto, mas o Grêmio não jogou nada. O Rossi também teve umas defesas ali no time do Flamengo também. Não é tudo isso também não, hein? E assim, Tony, o Vitória não é mais lanterna do Campeonato Brasileiro, tá? Empatou ontem contra o Atlético num ótimo jogo e um jogo onde o Vitória merecia sair vencedor. Lucas Arcanjo, destaque da partida. Jogou Junto muito, com o Lucas goleiro. Alter. Foi o jogo dos Lucas ontem. E o Vasco ganhou do Sport por 3-1. Vamos ver a classificação? O pequeno da colina O Juventude vem bem, hein? Eu falava sobre isso mais cedo. O terceiro colocado do Campeonato Brasileiro é o Juventude. Valdinei, fala os 6 primeiros colocados. O primeiro lugar é o Flamengo, 7 pontos. Segundo, a Sociedade Esportiva Seleção Verde também tem os mesmos pontos, 7. Terceiro, o Juventude é a surpresa, 2 vitórias e 1 derrota. O Vasquinho com 6, quarto. Quinto, Fluminense com 6. E em sexto, o Internacional, que na mão do Roger Machado está fazendo um bom campeonato. Internacional e Fortaleza, que ainda estão invictos na competição, assim como Flamengo e Palmeiras. Se o campeonato terminasse hoje, esses times seriam rebaixados. Mirassol com 2 pontos, que mandou no jogo contra o Bahia e por pouco não saiu vitorioso. Tem um guri ali, joga muito. Mateuzinho, não sei se é Mateuzinho. O Santos, 1 ponto, Vitória, 1 ponto e o Sport, 1 ponto. Essa é a zona de rebaixamento. Mas você sabia que o Sport não merecia estar nessa posição? Jogou muito bem contra o Palmeiras e jogou muito bem contra o Vasco. Só que perdeu. Então. Futebol, né? Futebol é gol, né? Você sabe para onde essas 4 equipes iriam, Tony? Para a Série B. Então, vamos falar da segunda divisão do Campeonato Brasileiro? Vamos mostrar os resultados da rodada. Valdinei Garcia, qual o resultado te chama a atenção? O jogo Atlético fazendo as defesas de casa. O Curitiba fora de casa, lá em Chapecó. Pela primeira vez na história. Ganhou 2-1. E o que mais surpreendeu mesmo foi o resultado do Coxa, fora de casa. Me surpreende também a derrota de virada do Operário. Goiás. O Operário ganhava até os 42. Tomou 2 gols. E aí tomou 2 gols ali no apagar dos refletores. O Curitiba, que você tanto disse que vinha para cair para a Série C, tá numa ótima posição. Eu assisti um pouco esse jogo, mas foi duro.
Vamos ver como Mas está a é nesse classificação? aí que vai o título. Não adianta ser todo dia, todos os jogos ser bonito e não vai conseguir nada. Ah, tá bom. Agora eu mudei de Aldinei, opinião. quais são os Obrigado. 4 clubes que subiriam se o campeonato terminasse hoje? Atlético Paranaense, CRB, Goiás e Coritiba. Repete o quarto colocado para mim? Quarto é o Coxa. Muito obrigado por repetir. Viu, Tony? Temos aqui na zona de rebaixamento as seguintes equipes que ainda não pontuaram na Série B do Campeonato Brasileiro, tá? Paysandu, Chapecoense, Volta Redonda e também o Atlético Clube, que é lá de Minas Gerais. A Chapecoense começando de forma bem preocupante o Campeonato Brasileiro. Esse começou caído, né, o Atlético. E a Pois, Chapecoense mas tá o Atlético tem um time até interessante, pode dar liga. O Atlético que tem à frente o Roger, que foi centroavante, atacante, centroavante, que jogou em diversos clubes, fez carreira na Ponte Preta, jogou no São Paulo, jogou no Vitória, enfim. Jogou no Palmeiras também. Jogou no Palmeiras, é um atacante que fez história, Viu? parou há pouco tempo Falando e agora... em Roger, aí você viu que o Galvão Bueno está defendendo nos programas dele o Roger Machado. Rogério Ceni como treinador da seleção e o Roger como auxiliar. Não. Sei. 2 bons nomes. Eu prefiro o Roger Machado, apesar do Rogério Ceni fazer um trabalho espetacular no Bahia. Isso é inegável. Agora, eu acho que o Roger Machado está muito mais preparado e tem uma Currículo diferenciado. bagagem né? superior ao do Rogério Ceni. Rogério Tony. Ceni é para time, não para seleção brasileira. Tony, a gente fala muito de futebol profissional, mas a gente também... Eu vou falar para ele, tá? Vou mandar Pode mandar usar que eu falo. mensagem pra ele. Fala na frente dele. A gente fala muito de futebol profissional, mas a gente fala também sobre futebol amador. Claro. Valdinei Garcia vai trazer os destaques da rodada da Taça Litoral, que movimenta o litoral do estado, Valdinei Garcia. O quilômetro 19 tomou uma goleada do seu Madruga lá que foi. Real Madruga, o Real Madruga. 5-1. Agora. Morretes ganhou de 2-1 2 a 1. do Guará. E a Ilha do Mel ganhou, o time da Ilha do Mel ganhou de 2-0 na rodada. Foram Mas aquele sub-21, eu falei pra você, tem uns Matinhos, três, né? de Matinhos, tem uns 3, 4 jogadores que poderão servir na equipe do Rio Branco. Poderia estar até jogando no sub-20, hein? Rio Branco, sub-20, que tomou mais uma porrada, viu, Pois Tony? é. Mais Feia coisa. uma partida onde E o a Leão... pergunta que eu te fiz ontem, eu te fiz porque tem umas perguntas, o pessoal está em dúvida. Sim, Por que o Rio Branco não está na Série B? Porque o Rio Branco vai jogar a Série B ano que vem. Sim, jogou Esse ano na não Série A. joga nada. Jogou Só vai Série A. a Copa Paraná, talvez, A né? Copa Se tiver, Paraná, né? se estiver em agosto, vai ser disputado. E a Série B é só ano que vem que ele vai disputar. E está disputando o sub-20 agora. E se voltar, volta em 2027. E, Tony, o Rio Branco não está jogando nada nesse momento, exceto o sub-20. Mas tivemos jogo... também não está jogando, né? tá em campo, entra em campo, né? Com todo respeito aos atletas. É. Mas tivemos jogo no Caranguejão. Ou não é, Valdinei Garcia? Do Gigante do Tiberê, né? O Patriotas, que é o time de Curitiba, da região metropolitana, manda seus jogos da Série B aqui no Gigante do Itiberê. E enfrentou o Nacional do time do Henrique, aquele zagueiro do Curitiba, aquele que você adorava. Que foi pro Barcelona. Barcelona, Palmeiras. Ganhou 1-0 aos 43 do segundo tempo. O time do Henrique ganhou, né? O Patriotas perdeu. O Nacional de Rolante. E também, rapidinho, antes de acabar, na Ilha dos Valadares, no sábado, lá no bairro do 7 de setembro, teve a decisão dos 45. Mais de 2.000 pessoas estiveram presentes lá. E o time do São Vicente, do Adilson Canidia, ganhou por 2-0 e foi campeão em cima do time. Agora, fugiu. Rocio. Agora faz o seguinte, vai ali na bancada e chama o intervalo, vai lá. Vamos lá. Agora é com você. Tchau. Deixa, Obrigado, tchau. Tony. Obrigado, Valdinei.